Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba, Pai. Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, manifesta a Tua glória em nome de Jesus Cristo e revela a Tua palavra para Teus filhos, para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas. O Senhor disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então revela para elas, Senhor, dá a elas o perfeito entendimento da Sua palavra. Faça, Senhor, que Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Manifeste Tua glória, manifeste o Teu poder, revelando a Tua palavra e dando o perfeito entendimento espiritual do que está escrito. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. E a igreja diz... Amém. Com palmas a Jesus. Abba, Pai. Glória a Deus. Pode se assentar, ovelhas. Graça e paz a todos que me acompanham agora pela internet, pelo Facebook ao vivo. Muitos grupos de WhatsApp assistindo agora, acompanhando pelo Facebook ao vivo, também aqui pelo YouTube, pelo nosso site Graça e Apostolado. Hoje mensagem nova, inédita, e eu quero que você pegue aí sua Bíblia, caderno ou papel e caneta, porque os mistérios de Deus nos serão revelados. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Este é o Ministério Graça e Apostolado, situado na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco aos domingos, 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. E às quartas-feiras, abençoados aqui, não se esqueçam, quarta-feira, às 19h30, Bíblia, papel e caneta, se tiver escrito, eu creio. Quarta-feira, 19h30 e de domingo às 18 horas. Quem já achou Efésios 2? Diga amém. O que diz o Efésios 2:8? Um texto que todo mundo conhece, principalmente em graça. Todo mundo em graça conhece esse texto, sabe de cor e salteado, mas o Espírito Santo quer falar sobre ele. Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos. Quem conhece esse texto já? Quem já conhecia? Então quer dizer que nós somos salvos? Nós somos salvos? Salvos do quê? É o tema da mensagem hoje. Salvos do quê, irmãos? Ou é mesmo, né? Pela graça eu sou salvo. É? Você é salvo do quê? Aí aparece aquela carinha no WhatsApp, não tem aquela carinha assim? Aquela dúvida. Fala para o seu irmão, você é salvo pela graça. Agora fala para ele, salvo do quê? Você vê como que é a vida. Os crentes leem a Bíblia, até declara que está escrito, mas por vezes está faltando aí o perfeito entendimento, né? Quando você chega aqui, você é salvo pela graça. Diga, eu sou salvo pela graça. Mas o tema de hoje, digam, salvos do quê? Diga, do que eu fui salvo? Olha como que é interessante, ó. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Você não sabe nem do quê, mas já sabe que foi pela graça. Entendeu? Pela graça quer dizer, você não merecia. Eu não gosto de usar esse termo teológico, eu acho muito fraco. Graça
significa favor imerecido. Muito batista essa frase, né? Muito, né? Muito abençoada. A graça é muito mais que um favor imerecido. Por exemplo, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é graça. É muito mais que um mero favor imerecido. Pois é pela graça, Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto o quê? Ser salvo pela graça, não vem de vós, é um dom de Deus. Interessante que em Efésios 2,8, Paulo disse que somos salvos pela graça, mas não falou do quê? Você nunca pensou nisso, né? Hã? Salvos do quê? E agora, como é que faz? Se eu não souber também, eu vou ter que ir embora, porque... O que eu vou falar para vocês agora? Se eu não souber, pela graça sois salvos, do quê? Do que eu fui salvo? Nossa, onde eu entrei? E se eu não souber responder agora, hein? O que eu vou falar? Ah, mas eu sei. Eu vim trazer um apostolado. Salvos do quê? É o tema de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Salvos do quê, hein? Você sabe que você é salvo pela graça. Mas salvos do quê? Salvo, pastor, é verdade. Eu sou salvo pela graça, estou em graça já faz tempo. Muitos anos estou em graça, eu já entendi que sou salvo pela graça. Mas é verdade, eu sou salvo do quê? Romanos 5,12. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem mandou você ser homem? Quem mandou você ser humano? Romanos 5,12. Isso não aconteceu com o cachorro, com o cavalo, com a vaca. Também eles não são salvos. Por isso que não passou para eles. Salvos do quê? Primeiro você tem que entender, irmão, que te prejudicaram. Quem está entendendo? Você não estava nem sabendo de nada. Você não fez nada. Não teve participação nenhuma. Não cometeu pecado, não cometeu nenhum delito. E Paulo disse, porque foi revelado a ele, que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo em Romanos 5,12? Quando ele fala todos pecaram. Ele está dizendo assim, ó, por causa do que Adão fez, para Deus, é como se todos tivessem feito. O que o Adão fez? Pecou. O que significa pecou? Desobedeceu. Então todos desobedeceram. Isso quer dizer o quê? Que forçosamente Adão nos representa. Pô, mas eu não quero isso. Mas é assim. Adão te representa. Adão, pelo que ele fez, quem pecou foi ele, não tem nada a ver com isso. Eu me chamo Marcos. E ele é Adão. E você João, e você Maria. Quem pecou foi ele, o que eu tenho a ver com isso? Mas o negócio foi tão grave, que o que ele fez, foi como se todos tivessem feito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é grave? O cara que faz e você que paga? Estou nem sabendo de nada. Então Adão pecou, quem pecou foi ele. Mas todos pecaram. Porque ele pecou, Romanos 5,12, a morte passou para todos. Porque todos pecaram. É como se todos tivessem cometido pecado. Ainda em Romanos 5, coloca o dedo no verso 19. Olha o problema aqui, ó. Olha o problema aqui, Romanos 5,19. Pois como pela desobediência de um só. Isso aqui é um mistério tremendo, hein? Isso aqui é um mistério tremendo, abençoado. Olhem para mim. Você sabia, eu estou lendo Romanos 5,
Paulo, você sabia que nunca ninguém tinha falado sobre isso? Porque nunca ninguém tinha entendido isso. E por que Paulo entendeu? Porque ele foi revelado, senão ele também não ia entender. O que foi revelado para Paulo? Que o Adão pecou e pela atitude dele todos foram feitos pecadores. Você vê como que foi grave a atitude de Adão. Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por que fala muitos e não fala todos? Porque quem foi feito pecador são as ovelhas. Muitos são ovelhas. E todos, ovelhas mais bodes é igual a todos. Muitas ovelhas mais alguns bodes é igual a todos. Tem caneta aí? Por favor, escreve no caderno, no papel. Escreve assim, ó. Todos menos muitos é igual a alguns. Estou te ensinando o que eu aprendi com o Espírito Santo. Isso aqui não se ensina em faculdade. Nenhum teólogo sabe disso. Pastor não sabe disso, teólogo não sabe disso, professor de escola dominical não sabe. Eles nem sonham, eles nunca ouviram isso aí. Estou te ensinando revelação. Escreve aí, ó. Todos menos muitos é igual a alguns. Embaixo do todos escreve ovelhas e bodes. Todos. Menos muitos. Debaixo do muitos escreva ovelhas. É igual a alguns. Escreva bodes. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Então Paulo disse em Romanos 5,19, como pela desobediência de um só homem, e nós sabemos que esse homem é Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Agora entrou a parte B do plano de Deus. A parte A, Adão. A parte B, Cristo. Adão tornou ou fez todos pecadores pelo ato dele, pela atitude dele. Cristo tornou ou fez todos justos pelo ato dele. Você não é justo porque você fez alguma coisa. Como você também não foi pecador porque você fez alguma coisa. Você não fez nada e o Adão te tornou pecador. Assim também você não fez nada e Cristo te fez justo. Isso quer dizer pela graça. Isso quer dizer pela graça. Ou seja, você não fez nada para ser salvo. Você não fez nada para ser perdoado. Você não fez nada para ser justificado. Isso prova que a teologia tradicional está errada. Porque os pregadores das igrejas chamam as pessoas para vir na frente, aceitar Jesus para serem perdoados. Quando em Cristo, na cruz, já foram perdoados. Eu estou pregando agora teologia, mas a verdadeira teologia. Neotestamentária. Baseada, firmada, alicerçada, fundamentada no novo pacto que Deus fez pelo sangue de Jesus. Se esse sangue não vale nada, então todos são ainda pecadores. Se a morte de Jesus foi em vão, então nem salvos nós somos. Mas se a morte dele e a ressurreição valeu, e valeu mesmo, então fomos feitos justos. Somos salvos. A ele uma salva de palmas, porque é ele que fez isso por nós. Então o tema de hoje, salvos do quê? Primeiro, do que o Adão fez. Você foi salvo disso. Do que ele fez. Romanos 5,12. O Adão, pela atitude dele, tornou todos os homens pecadores. Quem está entendendo? Mas Cristo veio. Eu costumo dizer, Adão prejudicou. Adão estragou. Cristo arrumou, consertou o estrago que Adão tinha feito. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Porque o primeiro Adão, prepare suas mãos, o primeiro Adão tornou todos pecadores, mas o segundo Adão justificou a todos.
Ele consertou o estrago do primeiro Adão, Cristo. O tema de hoje, salvos do quê? Vamos ver aqui. Primeiro eu te mostrei o que aconteceu. Ou seja, Adão tornou todos pecadores. E no meio desse todos está ovelhas e bodes. Por isso, Romanos 5,19 diz muitos. Por quê? Porque ele tornou todos. Olha Romanos 5,12. Alô, Romanos 5,12 todos. Romanos 5,19 muitos. Por quê? Será que é sem querer isso? Será que Paulo errou quando ele disse, Romanos 5,12 ele disse todos. Aí Romanos 5,19 fala muitos. Ué, só o apostolado explica isso. Por isso que o sistema religioso não entende. Por isso que as igrejas evangélicas não entendem, não compreendem. Por quê? Porque não há apostolado. Então eles nem se metem com Paulo. Fica só em Mateus, em Marcos. Não é? Quem veio das igrejas evangélicas? Eles não mexem com Paulo. O Pedro até escreveu, suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Lembra que Pedro falou isso? Porque não entende. Se não tiver apostolado, não entende. Olha Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, sim também a morte passou a todos. Está vendo? Não teve conversa. O ato de Adão prejudicou ovelhas e bodes. Mas o ato de Jesus, Romanos 5,19, justificou somente as ovelhas. Está claro ou não está claro? Pastor, pode aplaudir, Senhor. Pode aplaudir, quem entendeu? Por isso Romanos 5,12 diz todos e Romanos 5,19 diz muito. Mas pastor, mas por que Jesus não consertou os bodes também? Já preguei isso aqui de quarta-feira, né? Porque Romanos 9,22 diz que eles foram feitos vasos de ira preparados para perdição. Então, Jesus... Alô, lembra a mensagem? Jesus não morreu por todos. Quem está percebendo como que as coisas se encaixam? Está percebendo como que se encaixa? Numa igreja da lei não tem resposta. Mas a graça e o apostolado te traz a resposta. Porque é a perfeita direção de Deus para a sua vida. Salvos do quê, hein? Qual o tema de hoje? Salvos do quê? Abre em Romanos 3. Vamos ver do que você foi salvo. Porque pela graça sois salvo. Romanos, capítulo 3, verso 23. Salvos do quê, hein? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, tá vendo? Agora fica claro que não pecou porque quis pecar. Foram representados, entre aspas, por quem? Por Adão. Eu não falei que Adão, num certo sentido, ele nos representa? E isso segundo a carne. E Cristo nos representa? Representa também, diante de Deus Pai. Mas segundo o Espírito. Está claro ou não está claro? Porque Deus não nos conhece segundo a carne. Segundo Coríntios 5,16. Deus não olha para a sua carne, irmão. Ah, então vou beber, vou ficar bêbado igual uma vaca. Coisa feia, irmão. Ser crente ficar bêbado igual uma vaca, hein? Olha o que você está pensando. Está vendo? Está vendo? Ah, mas Deus Ele não me vê segundo a carne. Deus não te vê segundo a carne. Mas a polícia rodoviária te vê. E se pegar você bêbado, você está lascado, irmão. O carro vai para o pátio, você perde a carteira. Parece que a multa acho que é 900 e poucos reais. Vai ficar bêbado, vai. É, mas eu vi você pregando que eu não perco minha salvação. Não, você não perde salvação, você perde sua carta. Quem está entendendo falando aqui? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí as igrejas da lei, como não ensinam a verdade, eles pregam o quê? O medo. Ô pastor, não. Crente não. Mas é que não. É que não. Mas eu não. Então, as igrejas legalistas, as igrejas evangélicas, em geral, pregam o quê? Não a liberdade em Cristo. Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Posso ouvir um amém? E o cristão verdadeiro, ele não é libertino, ele não é devasso,
Ele é liberto. Está claro ou não está claro? Mas como eles não pregam a verdade plena, então eles pregam o quê? O medo. Ah, eu queria tanto e não. Eu estava pensando em não. Quem está me entendendo, hein? Eu sou filho de pastor, irmão. Sou filho de pastor. Na igreja da lei, malemar, você pode respirar. Se eu vou falar a lista de não aqui, eu vou mudar minha pregação. E não pode cortar cabelo, e não pode usar batom, e não pode passar esmalte na unha, e não pode jogar bola, e não pode ouvir música do mundo, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Pastor, o que eu posso? Nada. Você aceitou Jesus, agora tem que pagar o preço. E agora tem mais, hein? Agora o diabo está furioso, ele está contra você. Ele vai se levantar contra você. Aí o crente... Pastor, eu estava quieto em casa, me entregaram um folhetinho, falaram para mim aceitar Jesus, eu aceitei. Agora você me fala que o diabo está nervoso comigo? Eu não fiz nada para ele, eu estava quieto em casa. Estão me entendendo? Mas generalizando é isso. Imagina a pessoa está vivendo sua vida. Acorda, trabalha, vai para casa, sai com a esposa, tem os filhos, aquela família, tudo legal. Aí ele aceita Jesus, agora o diabo está nervoso com você. Como eu estava quieto esses dias. Quem está me entendendo? Vou me batizar domingo. Ih, irmão, preparem. Pastor, o que foi? Agora você vai ver o que é. O diabo vai se levantar contra você mesmo. Então não vou nem batizar. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, sublinha, e destituídos. Você sabe o que significa destituídos? Vem de destituir, que é o contrário de instituir. Para você entender o que é injustiça, você tem que saber o que é justiça. Está me entendendo? Justiça. Coloca o injustiça. Não justiça. Injustiça, não justiça. Cristo, anticristo, não Cristo. Então, o que é ser destituído? Primeiro você tem que saber que você um dia estava instituído. Por isso que foi destituído. Alô, olha para mim. Só pode ser... Alô, isso prova a nossa pré-existência. Como é que você foi Só se você um dia estava ins. Se você nunca esteve ins, como é que você foi Cadê os evangélicos que não creem em pré-existência? E todas as Bíblias têm Romanos 3, 23. Só quem está entendendo. É a mesma coisa de ser reconciliado. Se foi reconciliado, é porque um dia você estava conciliado. O Espírito Santo me ensinou um dia, você só pode reformar um sofá que existe. Se não existe sofá, não é reforma, aí é compra. Mas vocês já foram comprados por bom preço. Quem está entendendo? Quem conhece a Bíblia me entende. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, sublinha aí, e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que o Adão fez, hein? Olha o que o Adão fez, hein? Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O Adão foi lá, você sabe por que ele pecou? Preciso pregar tudo de novo, irmãos? Eu preciso pregar tudo de novo, os 2 mistérios da Bíblia? Depois de mais de 20 anos em graça, eu vou ter que começar a pregar tudo de novo sobre os 2 mistérios da Bíblia. O mistério da iniquidade e o mistério da piedade. Eu vou ter que pregar tudo de novo. Acho que não preciso, depois de 20 anos, né? Então Deus criou, Gênesis. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O Adão vai lá e destitui o homem da glória de Deus. Gênesis. Porque o homem foi criado imagem e semelhança. Está claro ou não está claro? Então ele foi feito para
glória. O Adão vai lá e destitui. Só quem está entendendo. Quero saber quem está entendendo. O Adão vai lá e destitui. Apóstolo, nós estamos perdidos, porque estamos destituídos. Não, porque e o 24? Graças a Deus tem o verso 24. Romanos 3, 24. 23 diz que foi destituído, mas o 24 diz: e são justificados gratuitamente pela sua. Lembra Efésios 2, 8? Pela graça sois. Diga comigo, salvos do quê? Para você aplaudir. Da destituição que Adão nos causou. Nós estamos salvos disso aí. Salvo do quê? Do que o Adão fez. Essa mensagem tem um peso teológico. Tem um peso teológico. Eu tenho teólogos debaixo do meu apostolado. Teólogo Jair, abençoado Jair em Graça, teólogo em Graça, lá em Navegante, Santa Catarina. Graça e paz, meu forte e sincero abraço. Te amo em Cristo. Teólogo em Graça. Eu tenho pastores da Metodista, teólogo, debaixo do meu apostolado. Eu tenho pastores presbiterianos, teólogos, debaixo do meu apostolado. Eu tenho pastores batistas, que fizeram teologia debaixo do meu apostolado. Eu tenho pastores assembleianos, metodistas, debaixo do meu apostolado. Teólogos. Pastor teólogo que fez teologia, pastor metodista debaixo do meu apostolado. Porque a teologia não ensina essas coisas que eu falo aqui. E essas coisas que eu falo aqui, nada mais é que a Bíblia. A teologia não ensina a Bíblia. Vão lá e não aprendem nada. Romanos 3, 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Então aqui está o nosso Senhor, com todo respeito, super-herói. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Senhor, quem poderá me ajudar? E agora, Senhor, quem poderá? Eu. Não, mas não é o Chapolin Colorado. É um pássaro. É um avião. É um chapo. Lembra do super cachorro? Não! É Cristo que nos salvou pela sua graça. Nos livrou de Adão. Ele fez o que ninguém podia fazer. Nos salvou. Super cachorro é velha essa aí. É o super vira-lata, né? Super cachorro. Cristo. Então, vamos virar a página. Eu falei do plano A e plano B. Plano A, Adão. Estragou tudo. Pela permissão de Deus. Plano B, Cristo. Consertou o estrago de Adão. Então, esquecem o plano A. Porque o plano A já foi consertado, já foi reconciliado, já foi instituído, agora está perfeito diante de Deus. Esquece o plano A, esquece o Adão, ou seja, esquece o pecado, porque você está justificado diante de Deus por Cristo Jesus. Palavra para cristãos. Quem está entendendo o que Cristo fez por nós? Consertou o estrago que Adão fez. Diga comigo, o que Adão fez? Fez todos os homens pecadores. Não foi isso que ele fez? Romanos 5,12? Diga, e o que Cristo fez? Faz assim, ó, justificou a todos nós. Alô? Olha como que a teologia tradicional está errada. Aí os pregadores vêm e falam assim: quem quer aceitar Jesus para ser salvo? Quando já é salvo. Quem quer aceitar Jesus para ser perdoado dos pecados? Quando os pecados já foram perdoados. O que Jesus fez na cruz? Só quem está entendendo? Olha como que a teologia está atrasada. Olha como que as denominações evangélicas estão atrasadas. Fora do tempo.
Quem está entendendo? Será que estamos no caminho certo? Pode aplaudir se estiver no caminho certo, que é o caminho da Bíblia. Salvos do quê, hein? Diga, do pecado. Diga, Romanos 3:24. Levante a mão e diga, eu fui justificado. Gratuitamente. Pela graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Salvo do pecado. Diga comigo, salvos do quê? Pela graça sois salvos. Qual a pergunta? Abra sua Bíblia aí. Em Colossenses, depois de Romanos vem Coríntios, aí vem Gálatas, aí vem Efésios, né? Vem Filipenses. Colossenses capítulo 1. Salvos do quê? Agora você vai saber responder. Agora você vai saber falar. Agora você está entendendo do que você foi salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo para sempre. Eu sou do pecado. Colossenses 1. Vamos ver do que você é salvo. Colossenses 1. Alô, esquece o pecado, hein? Quando eu digo pecado, estou dizendo aquilo que separava o homem de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus para que não vos ouça. Então, quando eu digo pecado, pecado de Adão. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, nada nos separa de Deus. Por quê? Porque o pecado separava, Isaías 59. Mas agora nada separa. Porque o pecado te destituiu. Mas a graça te instituiu. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Colossenses 1. Diga comigo, salvos do quê? Colossenses 1, versículo 10. Paulo não orava para que você fosse fazer uma campanha, uma corrente, uma fogueira santa. Olha a oração de Paulo. Colossenses 1, 10. E oramos para que possais andar dignamente. Está claro? Quem recebe essa palavra, hein? Diga, eu devo andar dignamente. Você não foi escolhido por Deus? Você não foi chamado por Deus? Você não foi separado por Deus? O Espírito Santo não habita em você? Você vai andar como? Como? Dignamente. Você, dignamente do que você foi chamado. Você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Então você deve andar dignamente. Amém? Colossenses 1,10. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos salvou. Aqui está escrito tirou, né? Então vamos ver, Colossenses 1,13. Que nos tirou do poder das trevas. Pela graça sois salvos. Não, a pergunta. Cadê o tema, filha? Cadê o tema? Pela graça sois salvos. Do quê? Colossenses 1,13. Você foi salvo do poder das trevas. 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 Versão atualizada. Você foi salvo do império de Satanás. Versão ampliada. Colossenses 1,13. Versão ampliada. Colossenses 1,13. Porque Ele nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás. É disso que você está salvo.
Pode andar em paz, pode viajar, pode ir e pode vir, que Ele te resgatou do poder das trevas e da escuridão do reino de Satanás. Ele te resgatou, você está salvo disso. Você está salvo. Os crentes não têm a revelação da Bíblia por não estarem debaixo do apostolado. Então os crentes, generalizando, não em graça, os crentes, generalizando na lei, todos têm medo do diabo, têm medo do demônio entrar. Tem ou não tem? Porque os pastores falam, o demônio entrou, o demônio saiu, voltou com mais 7, mas eu expulsei e eles saíram. Mas você ficou bobeando, agora voltou 7 mais 7, 14, começa a multiplicar, agora é uma legião. E fica aquela palhaçada, o demônio entra, o demônio sai, e o demônio entra, o demônio sai. Quem é que está aí? Fala o seu nome. Ah, já saiu, vai embora para nunca mais voltar. Mas depois ele volta, e quem está aí? E fica essa palhaçada que já faz anos estão fazendo isso. Esse circo. Esse circo. Eu falei uma frase, quero que você escreva. Os crentes não têm a revelação da palavra de Deus. Porque vamos falar a verdade, hein? Crente fazer campanha de libertação do diabo, que já foi aniquilado pela morte de Jesus. Crente fazer campanha de libertação do demônio, que já foram libertos desses demônios, porque Cristo os despojou publicamente na cruz, sobre eles triunfou na cruz, e o crente vai lá fazer uma campanha para se libertar deles, que Jesus já resolveu. É a situação das igrejas. Você que veio da Universal, você que veio da Mundial, você que veio de R.R. Soares, Agenor Duque, Renascer, Pentecostal, você que veio dessas igrejas de campanha, Tarde da Vitória, esses negócios, é porque você não lia a Bíblia, irmão. Porque você não lia a Bíblia, irmão. Eu nunca fiz campanha em lugar nenhum. Eu nunca fiz corrente em lugar nenhum. O que eu fiz? Lia a Bíblia. Lia 1 hora, lia 2 horas, lia 3 horas, lia 5 horas. Eu lia a Bíblia. E você acha que eu nunca tinha lido Colossenses 1,13? Colossenses 1,13. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou, verbo tirar. Colossenses 1,13. Cristo nos tirou. Uma outra versão diz, nos libertou do poder de Satanás. Eu tenho 51 Bíblia. Tem várias versões na cabeça. Nos tirou, nos libertou, nos livrou. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Do império de Satanás. Do poder das trevas. Você está salvo disso também. Vou falar sobre 2 pessoas. A primeira pessoa, não, eu não aceito isso aí não, porque você não é cristão de verdade. Você não aceita o que eu estou lendo na Bíblia. Então você não é um cristão de verdade. Você não é um cristão verdadeiro. Cristão. O que significa a palavra cristão? Alguém que é semelhante a Cristo. Cristão semelhante a Cristo. O que Cristo fez? Colossenses 1,13. Ele me tirou do poder das trevas. Como é que eu não vou aceitar isso? Então, 2 tipos de pessoas. Tem quem não aceita. Não, eu não aceito, não é assim. Porque você não é cristão. De cristão você não tem nem a orelha, você não é cristão. Quem que aceita uma palavra? Quem recebe essa palavra? Os verdadeiros cristãos. Que são semelhantes a Cristo. Que recebem o que Cristo fez por eles na cruz. Esses são os cristãos verdadeiros. Eu acho que o Macedo não é cristão coisa nenhuma, hein? É um anticristão. Porque as práticas que ele pratica, que ele faz, é contra Colossenses 1,13. Ou seja, ele age contra o que Cristo fez. Ou é uma mentira? Olhem para mim. Ou é mentira? Colossenses 1,13 é mentira?
Se está escrito, por que tem campanha de libertação do diabo e do demônio? Se está escrito que Cristo te libertou. Quem que está errado? A palavra de Deus ou ele? É impossível a palavra de Deus estar errada. Por isso que eu tenho 50 e pouco. Por quê? Porque eu fui vendo o que diz essa. Só ali já tem 3 Bíblias, mas aqui 4, mas aqui 5. Fora estão espalhados por aí, fora estão em casa. Por que eu tenho tantas Bíblias? Deixa eu ver na minha, Colossenses 1,13. Deixa eu ver na sua, Colossenses 1,13. Vou comprar mais uma, Colossenses 1,13. E nisso já foi 10, 15, 20, 30, 40, 50 Bíblias. E está lá, Colossenses 1,13. Não é a Bíblia que está errada, é ele. As igrejas estão erradas, não a Bíblia. As igrejas estão erradas, não a palavra de Deus. Quem está entendendo? Um pastor não pode falar que o demônio está na sua vida, porque você é ovelha, porque você é templo do Espírito Santo, e a luz e as trevas não têm comunhão. Como é que um demônio vai estar na vida de um cristão? Como é que Alô? O demônio estava na vida de Paulo? Agora, pastor, por que eles falam isso? Para aprisionar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por que ele não me pega? Comigo ele não cava nada, como dizia meu pai. Por que ele fala isso? Para pegar, para amarrar, para aprisionar os leigos que não conhecem a palavra de Deus, não sabem sua real posição diante de Deus em Cristo. Você não é um pecador, você foi justificado pelo que Jesus fez na cruz. Você não tem um demônio, o Espírito de Deus habita em você. É a palavra que diz isso, não sou eu. Agora tem gente que prefere acreditar no homem do que acreditar na palavra de Deus. Esse que é o problema. Você acha que uma pessoa que acredita na palavra de Deus, ele vai lá fazer campanha de fogueira de não sei o quê, de libertação do Satanás? Alguém vai fazer isso se ele crê na palavra de Deus, no que Jesus fez? Não, ele não vai nunca. Porque ele crê em Jesus, porque ele crê em Deus, porque ele crê na palavra de Deus. O que a pessoa vai fazer lá? Porque não crê em Deus, não crê na palavra de Deus. E é essas pessoas que ele quer. Para enganar, manipular e aprisionar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Também quem manda você não ler a Bíblia, né? Eu te convido a ler Colossenses 1,13. Diga bem forte, salvos do quê? Salvos do quê? Colossenses 1,13, diga, do império das trevas. Diga, do poder do mal. Levante a mão e diga, eu estou salvo. Do poder do mal. Da influência do mal. Capricha, disso eu estou salvo. Porque nós somos cristãos, cobertos pelo sangue de Jesus. Coberto pelo sangue de Jesus. Porque nós cremos no sangue derramado na cruz. Ou não valeu nada aquele sangue? Ou é tudo mentira? Então nós estamos perdidos. 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos. Então estamos perdendo tempo aqui. Mas Cristo ressuscitou. E foi visto por mais de 500 homens. 1 Coríntios 15. Mais de 500, hein? Se só 2 tivesse visto, eu já ia crer. Mais de 500. Colossenses 1,13. Coloca o dedo aí. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não só te livrou, não só te tirou, como te transportou. Alô? Ele tirou você daqui e colocou para cá. Não é o que está escrito? Colossenses 1,13. Nos tirou daqui e transportou para cá. Aqui tinha diabo, aqui tinha demônio. Aqui não tem, aqui tem anjos em seu favor. Essa é a graça de Deus.
Por isso você não vê ninguém endemoniado aqui, irmão. Por isso você não vê ninguém caindo aqui, entortando e falando igual o Louis Armstrong. Aqui você não vê isso. What a wonderful world. Aqui você não vê isso. Porque enquanto eles mexem, eles lidam com a carne, em graça nós lidamos com o seu espírito, que já está perfeito em Cristo, diante de Deus. Aqui não tem Louis Armstrong, aqui não tem isso. Então levante sua mão e diga comigo assim, ó, está escrito. Cristo me tirou do poder das trevas. Faz assim, ó, me tirou do poder das trevas. Faz assim, ó, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Traduzindo, Cristo tirou você daqui e colocou você aqui. Aqui tinha demônio, tinha diabo, tinha tudo. Aqui não tem, ele te tirou de lá. Como é que vai ter se ele tirou você de lá? Pela graça sois salvos. Como que é? Colossenses 1,14. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Ele remiu. Sabe o que é remir? Sabe o que é remir? Tirar. Ele tirou. Ou é uma mentira? Se tiver escrito. Então veja Colossenses 1,14. Veja aí, você sabe ler? Colossenses 1,14. Em quem temos. Não é quem sabe, talvez um dia, se você for bonzinho. Em quem temos a redenção. O que é redenção? Pelo seu sangue. O que é redenção? A remissão dos pecados. Ele remiu, ele tirou. É mentiroso o pastor que fala que você é um pecador, porque Cristo remiu os seus pecados. É isso que ele fez na cruz. Se alguém te chamar de pecador, você tem que falar assim, ô pastor, mas o que Cristo fez na cruz por mim? Quero ver o que ele vai falar. Eu quero ver o que ele vai falar. Aí você me chama para briga, que eu adoro um negócio desse. Você me chama no WhatsApp, me chama no WhatsApp. Me chama no WhatsApp. Apóstolo, ele está dizendo que eu sou um pecador. É? Em cima do quê? Ele está usando Isaías. Aí você fala para ele que nós não estamos na lei, estamos debaixo da graça. Mas ele insiste em dizer que todos pecaram e destituídos então. Então você manda ele ler o 24, é Romanos 3, 24, não só o 23. Você me chama, que eu gosto. Eu gosto muito. Pela graça sois salvos. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5. Eu vou ler mais um texto, estou terminando já. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, verso 18. Rapidinho, tem mais 10 minutos. 2 Coríntios 5, tema de hoje. Salvos do quê? Diga, do pecado. Diga, do poder das trevas. Diga, do império do mal. 2 Coríntios 5, 18. Salvos do quê? Pela graça sois salvos. Salvos do quê? 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou. Por que ele reconciliou? Porque um dia você estava conciliado e o Adão te destituiu. Então Cristo te reconciliou. Só quem está entendendo? Isso as igrejas não explicam, nenhuma. É ou não é verdade? Nenhuma explica, não explica. Já começa que nem lê. E aí chama a pessoa do quê? De pecador. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Diga comigo, como é que Deus fez isso? Olha lá, por Jesus Cristo. Não está escrito aí? Não foi pelo seu jejum, não foi pelo seu batismo, não é porque você aceitou Jesus. Ele fez isso por Jesus Cristo. Ou seja, quando ele morreu e ressuscitou, Deus te reconciliou. Mas não foi hoje de manhã não, tá, irmão?
Você não tinha nem nascido ainda quando ele fez. Ou então você tem 2000 anos. Quantos anos você tem? 30, 40? Mas ele fez isso há mais de 2000. Pastor, mais de 2000 eu nem existia. Quem não existia? A sua carne. É verdade. Mais de 2000 anos sua carne não existia. Mas eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado, também plantado como semente de uma flor. E neste vaso fui colocado. Essa é a graça e esse é o apostolado. Sua carne não existia, mas seu espírito já estava lá com Deus, abençoado. Pela graça sois salvos. Salvos do pecado, salvos do mal, salvos do império das trevas, salvos da destituição. Abre rapidinho Gálatas capítulo 5, depois de Coríntios. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, 1. Cristo. Alô, a sua Bíblia diz Cristo ou diz Edir Macedo? A sua Bíblia diz Cristo ou diz Valdemiro? É Valdemiro que fala? Valdemiro Chapelão? Como que é? Santiago? Emílio Santiago? O que diz Gálatas 5:1? Gálatas 5:1. Cris. O que? Como que é? O que Cristo fez? Libertou, não, vê sua Bíblia. Libertou ou vai te libertar depois que você fizer a campanha e a corrente de libertação? Quem está percebendo como que eles mudam a Bíblia? Quem está percebendo? Dá um sinal. Eles mudam a Bíblia, irmão. Eles mudam a Bíblia. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para quê? Para que sejamos de fato livres. Então o que você é mesmo? O que você é? O que você é? Sem campanha, sem nada. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, hein? Não volta lá não, que o bicho papão te pega, hein? Como é que você tem que estar? Firme. Você tem que estar firme, porque Cristo já te libertou. Se você vai lá cair no conto do bicho, aliás, do vigário, ou do, né? Sei lá, é o mesmo. Se você vai cair no conto deles, você vai falar que tem um demônio na sua vida. Quando Cristo já libertou. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não volta lá não, hein? Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Porque agora você é o quê? Freedom. Free. Free. Quem recebe? Como que você é? O último texto. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Hebreus 2:14. Toda a Bíblia tem Hebreus 2:14. Eles não lê lá, mas toda a Bíblia tem Hebreus 2:14. Se tiver escrito. Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Diga bem forte, para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha. Olha o verbo no passado, hein? Nem professor de língua portuguesa eu sou, hein? Olha o verbo no passado. Não é o que tem, é o que tinha. Tá claro ou não tá claro? Quem está entendendo?
Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte... Alô, Jesus não morreu na cruz? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, quem? Então você está salvo. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Do diabo. Você está salvo do diabo, irmão. Pode viver em paz. Que diabo que nada, vou reinar em vida. Não tem uma música assim? Não tem uma música mais ou menos assim? Não é? Que diabo que nada, vou reinar em vida. Eu sei que sou salvo. O último, vai, o último, pelo amor de Deus, o último, Gálatas 3. Não dá um minuto. Eu vou até as 4 da manhã, irmã. O último, ô Jovita, vai esfriar até as coxinhas aí. Se eu for até as 4, vai ter que requentar a coxinha umas 4 vezes. Gálatas 3 para terminar. Quem já achou Gálatas 3? Esse é o último, em menos de um minuto. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Gálatas 3. Gálatas 3:13. Vê na sua Bíblia aí do que você é salvo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você está salvo da maldição da lei. Cristo te salvou disso. Cristo te salvou disso. Não há maldição em sua vida. Pela graça sois salvos. Da maldição da lei. Só você ler a Bíblia. Ó. Gálatas 3. Por que os pastores não falam isso, hein? Eu estou vendo todo mundo aqui feliz, dando risada, alegre, o rosto cheio de gozo. Na igreja da lei, não, meu irmão Carrancudo parece que matou uns 10. Oh, Pai Senhor. Passeou para onde? Para onde você foi? Não é paz do Senhor. Ah, eu pensei que o irmão falou, passeou. Foi passeou para onde? Para onde você foi? Eu pensei isso aí. E aí, irmão, passeou para onde? Para onde ele passeou? Gálatas 3:13. Para terminar, vamos ficar de pé e terminar com Gálatas 3:13? Só que todo mundo tem que falar esse texto. Tem que confessar. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Salvos do quê? Também, Gálatas 3:13. Digam todos comigo. Cristo me resgatou, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Fecha os olhos. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou do império das trevas, nos salvou dos pecados, nos salvou de todo o mal, nos salvou da destituição de Adão, nos salvou da maldição da lei, nos salvou do diabo e dos demônios. Cristo nos salvou e pela sua graça nós somos salvos e salvos para sempre, porque Ele nos deu a vida eterna. Por isso nosso Espírito diz, Abba, Pai. Levante as duas mãos e digam, pela graça sou salvo. E isso foi um dom de Deus. Abba, Pai. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus.